Este é o Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador. Basta acessar o site futura.org.br para saber tudo aí que rola na nossa programação e também acompanhar aí ao vivo a programação das nossas tardes de qualquer parte do mundo. Bom, e quem nunca ouviu dizer que uma dose diária de vinho poderia fazer bem à saúde? Pesquisadores afirmam que uma taça por dia pode ajudar a combater o câncer, reduzir o colesterol e evitar coágulos nos vasos sanguíneos. Mas, reforçando, bastaria consumir uma taça a cada dia. E esse é o problema de muita gente quando se trata de doses de álcool. A partir de qual quantidade a bebida prejudica mais ou menos o organismo? Será que todo tipo de drink causa os mesmos efeitos no nosso corpo? Pesquisadores já comprovaram os danos aos sistemas hepático, digestivo, neurológico, que o álcool pode causar demência e desencadear o alcoolismo ou até levar à morte. No início da semana, acompanhamos o drama do jovem que perdeu a vida após consumir 1,5 litro de vodka em uma festa promovida por universitários no interior de São Paulo e ainda levou outros 3 jovens ao hospital também que foram internados em estado grave. Pois é, essa situação que aconteceu no último fim de semana e eles estariam participando de uma competição aí que premiava quem bebesse mais. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a proporção de pessoas que bebem ao menos uma vez por semana, os chamados bebedores frequentes, aumentou 20% no período de 6 anos registrados entre 2006 e 2012. E dependendo da idade, esse aumento do consumo de álcool pode provocar danos ainda mais severos. Então, no programa de hoje, a gente abre espaço aqui para tentar explicar como a bebida alcoólica age no nosso organismo e analisar também por que o brasileiro está bebendo cada vez mais. Para essa conversa, recebemos no estúdio a Lígia Novaes, que é psiquiatra. Tudo bem, Lígia? Bem-vinda. Psicóloga. Bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem. E também conosco aqui no estúdio está a Clarice Madruga, que é pesquisadora da Unidade em Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo. Clarice, bem-vinda mais uma vez à Conexão. Prazer. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, mande mensagens para a gente aí através das redes sociais, você tem canais de comunicação conosco aqui, eu mostro para você já o Facebook, está aí na tela para você, Canal Futuro Oficial é o nosso perfil, ou ainda mande a sua mensagem no nosso Twitter, @Canal Futura, e também tem o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020, números na tela para você ligar e mandar a sua mensagem. Bom, eu quero começar aqui ouvindo as nossas especialistas, já que eu pontuei o caso que grande parte da mídia noticiou no início da semana do jovem que perdeu a vida por ter consumido aí 1,5 litro de vodka numa competição de quem bebia mais. Clarice, para a gente tentar explicar aí o efeito desse, por que esse excesso de álcool provocou a morte desse menino, para quem ainda não entendeu que o álcool também pode matar assim, né? Sem dúvida. Eu acho que, antes de tudo, tem um comportamento aí que está desregulado, né? Essa moda de fazer competição, eu acho que já é uma coisa importada, né, para o Brasil, e que a gente já tinha falado, quando a gente conversou sobre os dados, a gente já estava falando, aumento do binge, que é exatamente esse comportamento que levou ele à morte, exatamente. Que é beber muito. Clarice, para quem não lembra, já esteve aqui no Conexão falando sobre esses dados há 2 anos, a gente acompanha que a questão não tem melhorado, infelizmente. A gente tentou, inclusive, né, falar e deixar todos esses riscos bem claros. Mas então, o beber episódico exagerado, né, que é o beber para ficar bêbado, que é o que obviamente eles estavam tentando fazer. A gente considera que é muito nocivo para o organismo qualquer ocasião onde se bebe mais do que 5 unidades para menino, 4 unidades para menina, unidades de álcool, que seria o quê? 2 garrafas de álcool em 1 hora ou 2 horas. Isso se chama beber em binge. Está relacionado tanto a uma quantidade enorme de problemas físicos, mas garrafa, problemas você diz hepáticos. Uma garrafa pequena de unidades, cerveja. Garrafa normal. Garrafa padrão brasileira seriam 4 unidades, 2 garrafas. Seriam 2 unidades por garrafa. Então, pense em uma menina ou um menino beber 2,5 ou uma menina beber 2 garrafas em 2 horas. É beber muito e muito rápido. E isso é o que leva à intoxicação alcoólica. A intoxicação alcoólica, obviamente, ela tem danos, tanto fisiológicos quanto comportamentais. A pessoa vai se expor a riscos, né? Tanto beber e dirigir, violência urbana. A gente tem, inclusive, dados mostrando isso, que as pessoas acabam se expondo muito mais. E os danos físicos, muitas vezes a gente associa eles ao alcoolismo.
né, a doença. Não, só tem problema hepático quem é alcoolista, quem é alcoólatra. Mas não, quem bebe dessa forma está tão exposto quanto a problemas físicos, tanto hepáticos quanto neuronais mesmo, de demência precoce, problemas de memória e etc. Bom, essa festa onde o menino participou e outras 3 pessoas foram internadas em estado grave, lá em Bauru, no interior de São Paulo, promovia essa competição de quem bebesse mais ganharia, e também a festa, não só para quem participava da competição, mas a festa toda tinha o que é chamado de open bar, ou seja, você paga o ingresso e tem bebida alcoólica liberada pela noite toda. Agora, eu quero saber da Lígia em relação ao que a gente aponta aqui, a Clarice já mencionou, desse excesso de bebida, né? E mesmo da competição. Como é que a gente consegue tentar analisar o que está por trás de uma competição como essa? Qual é a função de você mostrar que você consegue beber mais e ser um vencedor por conseguir beber mais? O que explicaria um comportamento como esse? Então, nós da USP temos um levantamento, né, nacional de estudos em universidades das 27 capitais brasileiras. O que mostra, né? A Clarice estava falando do uso abusivo, né, o beber pesado, o binge drinking. A gente tem visto que 86% dos universitários já beberam em algum momento da vida, tá? Quase todos, então, 86% é quase 90%. É quase 90%. É quase 9 em cada 10. Sim, é quase 9 em cada 10. E 80% desses estudantes universitários fizeram esse uso antes dos 18 anos, né? É até algo que é um beber muito precoce, né? Eu acho que o cérebro ainda está em maturação até os 19 anos, né? Aproximadamente essa idade. Então, o que leva, né? Você estava perguntando, tá? O que leva eles a beberem tanto? Nas universidades, eu acho que tem até uma premissa antes de você entrar na faculdade de que o beber faz parte, né? Assim, eu vou entrar na universidade, eu vou ter autonomia, eu vou ter liberdade, mas tem o grande prejuízo de entrar em contato com jovens que bebem bastante, né? Tem diversos tipos de bebida, né? No caso desse universitário, ele, de Bauru, ele acabou bebendo aproximadamente 25 doses. Ele tinha uma predisposição a ter um infarto, né? Isso tiveram dados do IML que provavelmente ele tenha tido um infarto com essa intoxicação alcoólica. E que algo, se ele não tivesse ingerido tanta bebida, talvez não teria provocado esse infarto tão precoce. Sim. Eu acho que falta informação para esses estudantes universitários do que é uma intoxicação alcoólica. Né? A gente vê que uma dose de álcool, né, a Clarice estava falando, uma lata de cerveja equivale a uma taça de vinho ou uma dose pequena de vodka, que seria 40 ml, né? Então, ele tomou 25 doses. A gente os dados mostram que uma dose de álcool ela é metabolizada no período de 1 hora. Então, ele fez, assim, ele teve uma overdose, né? A gente pode dizer dessa maneira. Bom, na verdade, tentando explicar aqui, sobrecarregou o organismo na própria capacidade natural de conseguir processar essa quantidade de álcool. Claro. Então, né, como você vai pedir aí que o seu carro, né, voe de 0 a 10 em 5 segundos, aí não dá, né? Sim. Ao contrário, não acelera, desacelera. O álcool é sedativo. Eu acho Exatamente. que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Acham que é uma droga que quanto mais beber, mais ativo eu vou ficar, mais desinibido. Porque dá essa sensação, só que né, de socializar, como a Lígia dizia aqui, quem bebe para ir em uma festa de faculdade, claro que a garotada quer se divertir, quer fazer amigos, quem está começando no mundo universitário principalmente. Lubrificante social, tá aí um bom termo, Clarice. Mas ele vai pela culatra esse conceito, porque na verdade é só no início que ele vai funcionar como sendo um desinibidor. O resto do consumo do álcool, esse exagerado, ele vai funcionar como sedativo. É quase como usar um anestésico, é uma coisa que vai necessariamente desacelerar o teu corpo até que ele para. Então, 2 mais 2 é 4, não tem alternativa. Algumas pessoas têm um pouco mais de tolerância, algumas menos, algumas têm alguma predisposição, mas é irrefutável. Se continuar consumindo
consumindo vai sedar, vai dar sono, vai perder a concentração, vai perder a qualidade motora. Então, na verdade... Então, esse lubrificante aí, se você utilizar demais, você vai acabar escorregando aí, provocando cenas que com certeza você vai se arrepender no dia seguinte, ou então ao longo de toda a sua vida universitária, né? Dependendo aí do mico que você pagar no começo de uma faculdade, por exemplo, numa festa, bebeu demais e aí causa uma situação ali que pode ficar marcada e acabar influenciando o resto da vida inteira. Sim, ele é depressor, né, do sistema nervoso central. Então, cria um rebaixamento, assim como opioides, benzodiazepínicos, né? E ele pensou que ele poderia curtir a festa participando desse maratoma, né, como eles chamam. Maratoma de quem toma mais. De quem toma mais, né, o vira-vira. E né, teve essa morte que eu acho que é super trágica. A gente tem que pensar, né, que a gente precisa de políticas intervencionistas, talvez até encabeçadas pelas universidades, né, dizendo para esse universitário, tendo informações, orientações, uma festa open bar deveria ser proibido, porque ele está ali bebendo, ele perde o controle. Né? Ele não tem crítica do quanto ele vai beber. Quanto mais ele bebe, ele perde a crítica. Então, a festa open bar propicia isso. Vocês acreditam que as universidades, de certa forma, se isentam dessa responsabilidade de controlar mais essas festas? Porque todos os anos a gente acompanha, esse caso agora foi mais dramático, mas todos os anos, começo de período letivo, de semestre, de faculdade, sempre acompanhamos algum caso ou de excesso de bebida alcoólica, ou mesmo de morte, algum acidente, ou algum tipo... Substância ilícita também. Então, as universidades poderiam se apropriar um pouco mais dessas organizações de festas? Eu acho que todo mundo se isenta, né? A gente gosta muito de falar do caso, que é o caso da vítima, mas, na verdade, o culpado dessa história toda não está nem na indústria, né? Porque muita gente fica falando, mas... tinha um patrocínio, eles estavam usando o colete. Sim, tinha isso. Na verdade, a indústria, ela vai sempre querer ganhar mais dinheiro. A culpa aí está de um governo que não sabe dizer não para a indústria, que devia ter proibido, como você disse, devia ser proibido uma festa open bar, devia ser proibido a indústria vender a preço de custo para um tipo de festa como essa, para permitir uma entrada que, se não me engano, era de R$40 para bebida liberada. Isso é um absurdo em qualquer lugar do mundo. A gente está nos países onde o álcool é um dos mais baratos, a bebida alcoólica, porque não tem taxação, porque existe uma inibição do governo dizer não para uma indústria que é muito forte. E a gente vê aí, né, nesse momento da economia brasileira, que tantos produtos sendo sobretaxados, né, a gente pagando mais imposto em tudo, agora a bebida alcoólica continua lá com o seu imposto inalterado. Agora, uma questão importante, Lígia, que você abordou, é esses jovens que chegam na universidade aos 18 anos, 80%, como você disse, já tinham experimentado bebida alcoólica, ou seja, experimentar a bebida alcoólica numa fase da vida em que, por lei, é proibido, né? A gente sabe que bebida alcoólica não deveria ser vendida para brasileiros com menos de 18 anos. Recentemente foi aprovada uma lei que aumenta a punição de quem for pego vendendo ou fornecendo bebida alcoólica para menores de idade ou menores de 18 anos. Vocês acreditam que essa lei pode trazer aí uma melhora nesses dados, pode mudar um pouco essa cultura? Então, eu acho que falta fiscalização, né? Eu acho que as leis, a gente tem até algumas leis importantes, leis muito boas e leis até demais, né? Sim, por exemplo, o beber e dirigir, né? Eu acho que agora é tolerância zero. É super importante, é importante ter as blitz, né? Eu acho que isso é uma forma punitiva, né? Na verdade, não é tão educativa. Mas, de certa forma, tem funcionado na redução de mortes. Nos últimos feriados a gente tem acompanhado, desde que a lei seca ficou tolerância zero, as mortes diminuíram nas estradas. Na verdade, a fiscalização não é a lei em si. Né? A gente tem leis lindas, mas que muitas vezes não se tem nem sequer a regulamentação, ou seja, o que faz com a pessoa que vai contra. A gente não tem o sistema para fiscalizar ou para regulamentar. Então, não adianta nada. A gente tem certeza de que países, não adianta a gente pensar, é punitivo, não é educativo, mas todos os lugares onde a fiscalização e a punição é eficaz, os índices são baixíssimos. Né? Então, a questão de vender para adolescentes, você estava falando, nós temos dados do INPAD de 70% dos adolescentes menores de idade terem referido não ter tido nenhum problema para comprar bebida alcoólica. Né? Nossos dados de menores de idade bebendo, nós temos índices de alcoolismo igual ao dos adultos. Nós temos que entre esses 80% aí que são os que bebem menores de idade, chega a 8% na população geral, a 15% entre os bebedores índice de alcoolismo.
sintoma de abuso e dependência de álcool segundo o DSM, que são critérios diagnósticos para problema mesmo, transtorno do álcool, em jovens que nem deviam estar bebendo. Então tem alguma coisa muito errada aí. E a gente vê que a prova é a falta de fiscalização, porque esses problemas são todos maiores em meninas. Por quê? Porque a menina ela consegue muito mais fácil disfarçar a idade e comprar. Então a gente vê o índice de poder de compra da menina maior. E aí a gente vê que as meninas estão cada vez mais bebendo mais. O caso que a gente fala aqui é de um menino, mas eu acho que tinha que chamar a atenção também para o consumo levantamento nas meninas. do LENAD, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, da Unifesp, mostra isso, né? Que entre as meninas o consumo de álcool tem aumentado ainda mais. Foi um aumento, chega a 30% o bebê nocivo, né? Que é esse bebê muito e muito rápido. Chegou a aumento de 30% entre meninas, que é assustador. No levantamento dos universitários, o que a gente vê? Que os homens bebem, 67% deles fazem esse uso abusivo e 57% das mulheres. A gente está quase que pareado, né? Historicamente, sempre pensava-se que os meninos bebiam muito mais do que as meninas. Sim. Não mais. Quanto mais jovem, mais parecido. E o problema é que, assim, a mulher... Né? A gente fala da alcoolemia, né? Então, assim, quanto mais doses, você vai ter uma taxa maior de concentração de álcool por litro de sangue, né? Então, pensar que as mulheres são menores, o álcool é diluído em água, nós mulheres temos menos água no corpo, homens franzinos também. Então, os nossos problemas acabam sendo até muito maiores, os efeitos danosos para a mulher em beber demais. Sim, são efeitos mentais e efeitos físicos, né? Pensando desta maneira que estão bebendo igualmente. Lógico que tem outros fatores, né? Se essa pessoa se alimentou, o peso, né? Acho que a questão do peso também é muito importante. Mas é algo para a gente ficar preocupado, né, com as mulheres. Agora, essa é a questão que você falava do consumo do álcool e também do preço, né, que a gente estava falando aqui. Em outros países existem experiências aí, por exemplo, água. É uma coisa que em muitos países a água é dada de graça, né? Você chega no balcão de um bar, de um restaurante, que seja, você chega e consegue um copo d'água. Aqui no Brasil não existe essa cultura, né? Tudo é pago. Muitas vezes a garrafa d'água é o mesmo preço de uma garrafa de cerveja, então a galera fica pensando, bom, entre pagar R$10 uma garrafa d'água ou numa cerveja, o que eles vão pensar, né? Que é mais lucrativo ou é mais benefício naquela hora da festa. Então pensar nisso, tanto na questão da água e na questão da fiscalização que vocês falavam também, em outros países, a gente sabe como no Reino Unido, que a fiscalização efetiva acontece com agentes jovens disfarçados ali que chegam no bar e se o dono do bar ou o atendente fornece a bebida alcoólica, é autuado na hora, né? Como assim não pediu a identidade? Aqui no Brasil não existe ainda essa cultura do pedir a identificação para quem vai comprar a bebida alcoólica. No Brasil nem sequer se pensa em ter uma licença para vender álcool, o que é um absurdo em qualquer país. É bem complicado se ter uma licença para vender álcool. A gente viu na Copa. Qualquer pessoa vende álcool no Brasil, é só ter um carrinho, um isopor e se vende álcool. Não tem fiscalização, não tem regulamentação da venda, o que é bem grave, porque acaba ficando mais disponível. E se sabe também que quanto mais disponível, mais se usa. Isso é para qualquer droga. Se ela está mais disponível, ela vai ser mais usada. Então, a gente está com um problemão aí por falta de regulamentação em todas as áreas, não só de preço, de fiscalização de venda para menor, mas também de regulamentação da venda de forma geral. Agora, a própria questão dessa regulamentação e das leis que a gente está falando de fiscalização é um pouco do reflexo da cultura, né? Porque se pensarmos também em alguns países, é proibido andar na rua bebendo ou consumindo qualquer tipo de bebida alcoólica. Aqui no Brasil, enfim, você anda num bloco de carnaval com a sua lata de cerveja, com o seu drink, qualquer coisa ali. Em qualquer lugar, em qualquer época do ano, na verdade, não precisa nem ser carnaval, né? Agora, de que forma vocês conseguem pensar também que falta essa consciência da sociedade brasileira? A gente tem que amadurecer um pouco mais nessa discussão, porque se o jovem está bebendo desde cedo, nem todos eles também bebem escondido dos pais. Muitas vezes é o próprio pai ou a mãe que fornecem aquela cervejinha ali quando entra na adolescência. Um pouco disso está enraizado na nossa cultura, Lígia? Sim, está enraizado na nossa cultura. Eu tenho visto, né, que muitos começam a beber com a família. A gente pode pensar que a gente tem inúmeros feriados religiosos, né, ao longo do ano, e a bebida está ali, né, para ser consumida, para celebrar. Então eu acho que assim, o primeiro convívio social que a gente tem é o familiar, né?
Então, se dentro da família o álcool é disponível, os pais acabam fazendo até um uso abusivo do álcool, né, nessas celebrações. Então, eu acho que é uma tendência, né, desse jovem olhar isto como exemplo e acabar fazendo uso de uma maneira pesada, né? Sem dúvida, o exemplo acho que é a principal fonte de informação, Sim. de formação dos jovens, das crianças. Se vem ali que o pai, o tio, a diversão deles é encher a cara, claro que esse menino ou essa menina também vai levar isso como modelo, né, Clarice? Com certeza. Eu acho que você está falando o que faz para mudar, né? Eu não acho que essas mudanças culturais acontecem do nada. Precisa ter um tipo de legislação, precisa ter um tipo de fiscalização. Eu não acho que foi do nada que países que têm um índice baixíssimo de beber e dirigir aconteceu. Eu acho que foi porque aplicaram, sim, muita fiscalização, muita multa, muito cara. E daí as coisas acontecem. É que nem atravessar na faixa de segurança, parar o carro na faixa de segurança. Tem que ter regulamentação. A gente não tem um país que regulamenta nada. Então não dá para esperar... Em algumas cidades existem experiências positivas. Exato. Exatamente porque começaram a punir, infelizmente, a multar o motorista que não para na faixa de segurança. É difícil aceitar isso no indivíduo, né? Quando a gente tem inclusive dados do próprio Lenad mostrando que são os mais educados e os mais de poder aquisitivo maior que são contra essas medidas, porque eu acho que o brasileiro tá dentro da nossa cultura também ser muito individualista, não pensar no coletivo, mas é necessário às vezes ter uma imposição de uma regra para que ela aconteça de forma geral, para que as pessoas comecem a pensar a respeito. A gente não teria pensado tanto sobre o beber e dirigir se não tivesse sido tão dura a mudança da lei, a mídia e todo esse reforço e gente sendo multada. Então eu acho que não acontece do nada, não é? A gente tem que fazer educação, tem que passar informação, mas só isso não adianta, tem que ter uma coisa maior e tem que ter um tipo de fiscalização, senão acho que não acontece a mudança. Agora, o próprio acesso à bebida alcoólica, também a gente estava citando aqui casos de outros países, tem países que encerram a venda de bebida alcoólica tipo 9, 10 da noite, depois dali você não consegue ter acesso. Se você consegue ter acesso, aí vira um tráfico, né? Fora da lei. Vocês acreditam que esse tipo de restrição seria possível no Brasil, Olívia? A princípio, não. Eu acho que assim, as leis, né, como ela estava dizendo, né, elas não são respeitadas. A gente viu dados internacionais, né, que têm mostrado que os nossos dados são muito parecidos com os dados internacionais. O que a gente tem visto? Né, que nos Estados Unidos teve uma diminuição nas universidades desse binge drinking. Esse beber em excesso em pouco tempo. Esse beber... Por quê? Porque as universidades começaram a ter políticas punitivas, restritivas, né? Lá eles também têm as repúblicas, né? As associações que são chamadas de sororities, né? Todo mundo já deve ter visto algum filme que mostra a vida de universitário americano, que tem aquelas festas regadas a muito álcool, loucuras e outras drogas. Né? E as universidades começaram a intervir, né? Então teve uma diminuição. Agora, no Brasil, eu acho que é complexo. Eu acho que a universidade, sim, tem que encabeçar grandes programas, né? Eu acho que as informações são hiper importantes. Será que esses estudantes da Unesp, né, que passaram por essa tragédia, se tivessem grandes informações a respeito da intoxicação do álcool, teriam feito, né, essa brincadeira? Agora é engraçado você mencionar essa questão, né? Eu estava lembrando que os estudantes da Unesp, ou seja, uma universidade pública, não é qualquer estudante que passa num vestibular ou, né, para uma seleção de universidade pública, supostamente seriam alguns dos estudantes mais bem informados, né, do nosso país, uma universidade super concorrida no estado de São Paulo. Então essa questão a gente tem que disseminar mais esse bate-papo aí. A gente já está quase chegando no fim do programa. Eu quero aproveitar e colocar aqui na internet para você o site onde você pode ter acesso ao Lenad, que a gente citou várias vezes aqui, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Vai aparecer aí na tela para você, tanto no site do próprio Lenad, no site do INPAD também está aí, ou da Uniad você consegue ter o levantamento na íntegra. Aqui é o site do levantamento diretamente, aqui tem o uniad.org.br para você também ter acesso a outros estudos desenvolvidos sobre outros tipos de drogas lícitas e ilícitas no país.
Clarice, a gente tem aqui menos de um minutinho, eu queria só ouvir uma conclusão sua a partir desses levantamentos que você faz, das discussões que a gente está tendo aqui sobre mudança de comportamento. Que perspectiva a gente pode ter a partir de agora? O próximo Lenaide, será que vem com uma redução do consumo de álcool? Duvido, acho bravo. Eu gostaria. Mas eu acho que eu vou voltar a um gancho de uma coisa que você perguntou sobre será que se tivesse alguma limitação, alguma coisa mudaria. Nós temos um dos melhores exemplos que é citado internacionalmente, é um estudo que a gente fez em Diadema sobre fechar os bares mais cedo. Teve uma lei seca lá, que é na região era uma das de São regiões Paulo, com maior índice de violência, né, do país. E com uma mudança na legislação de fechar os bares mais cedo, nós tivemos uma diminuição extremamente significativa em todos os tipos de crime, tanto homicídio quanto de qualquer índice. Então, a gente sabe que se alguma coisa é feita, né, em termos de legislação, em termos de iniciativa política e fiscalização, nós temos bons resultados. Então, tem uma esperança. Eu acho que cabe aos nossos líderes notarem que tem que dar algum limite para esse problema do álcool que está crescendo. E que todos nós também façamos a cobrança aí dos líderes que pensem sobre esse assunto. A gente sabe que o consumo de álcool é um problema gravíssimo de saúde pública no país, mas a gente volta esse bate-papo com certeza aqui no Conexão em outra oportunidade. Por agora, Lígia e Clarice, muito obrigado pela presença no Conexão. Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer foi meu. Tudo bem. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações meia-noite e meia e 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite no site do canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.